Olá, eu sou a professora Marcela Magri e hoje a gente vai continuar a nossa revisão de frações. Hoje é o nosso sexto vídeo sobre multiplicação de frações. Indico que você assista todos os outros para fazer uma super revisão, porque em cada vídeo eu utilizo um pouquinho do que eu vi no vídeo anterior. Então vamos lá? Bom, vamos começar então vendo a multiplicação de um número inteiro vezes uma fração. Bom, que esse é mais simples, depois a gente vai para fração com fração. Para vocês entenderem o porquê da regra funcionar, porque eu não gosto só de dar uma regra e falar utilize, tá? Então, para vocês entenderem o porquê dessa regra funcionar, eu vou fazer de duas formas diferentes, depois a gente parte para a regra que eu sei que é o que vocês vão usar mesmo nas atividades. Mas primeiro vamos lembrar o que é uma multiplicação. Quando você estava lá na segunda, terceira série que você aprendeu multiplicação, o que a sua professora te ensinou? Que, por exemplo, se você tiver 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu posso falar isso de uma forma mais simples, que é 4 vezes o 2. Se eu tiver 2 mais 2 mais 2 mais 2, 5 números 2 é a mesma coisa que 5 vezes o 2. Então, o que é uma multiplicação 5 vezes 2? É o 2 sendo somado com ele mesmo 5 vezes. Então, o que quer dizer a multiplicação 3 vezes o 6? É a mesma coisa que 6 mais 6 mais 6. É o 6 sendo somado com ele mesmo 3 vezes. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com a nossa fração. O que quer dizer 5 vezes 3 quartos? É a mesma coisa aqui. 3 quartos mais 3 quartos mais 3 quartos mais 3 quartos mais 3 quartos. Opa, pensei em 5, escrevi 3. Ou ao contrário, pensei em 3, escrevi o 5. Então, quer dizer, 5 vezes o 3 quartos. É 3 quartos mais 3 quartos mais 3 quartos mais 3 quartos mais 3 quartos. 5 vezes o 3 quartos. A gente já viu a adição 2 vídeos atrás. Numa adição, olha que bonitinho, já está tudo com o mesmo denominador. Lembra que a gente mantém o denominador e soma apenas os numeradores? 3 mais 3, 6, 9, 12, 15. Então, 15 sobre 4 é a minha resposta de 5 vezes o 3 quartos. Vou mostrar de uma outra forma, vou mostrar com um diagrama. O que quer dizer 3 quartos? 3 quartos quer dizer eu pegar uma barra, um chocolate, dividir em 4 e pegar 3. 5 vezes 3 quartos é eu fazer 5 dessas barras. Como que eu represento isso aqui na forma de fração? Bom, cada barra está cortada em 4 partes, então quer dizer que meu denominador é o 4. Quantos pedacinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, de novo, eu tive a mesma resposta, mostrando para vocês na forma de adição e na forma de diagrama. Professora, eu não vou desenhar na prova, professora, eu não vou fazer uma adição. Já pensou se for 25 vezes 3 quartos? Não tem como. Vamos tentar entender a regra prática, então, para eu multiplicar um número inteiro por uma fração. Se minha resposta deu 15 quartos, o que quer dizer que eu estou multiplicando aqui? Se deu 15 quartos, quer dizer que eu multipliquei o 5 vezes 3, que deu 15. Eu fiz 5 vezes 4? Não, eu mantive meu 4. Então, quando eu tiver um número inteiro vezes uma fração, multiplica apenas os numeradores, mantém o seu denominador, ok? Então, por exemplo, se eu tiver 6 vezes meio, eu vou multiplicar apenas os numeradores e vou manter o denominador. Quanto que é 6 vezes 1? Vai dar 6. Essa resposta não tá bonita. Eu já vi lá no meu segundo vídeo que eu posso escrever isso na forma de decimal, que na verdade nem vai ser um decimal, vai ser um número inteiro. Eu sei que essa barra da fração significa divisão. E eu sei que 6 dividido por 2 vai dar 3 inteiros, ok? Pensa assim, se eu pegar 6 metades, eu vou ter 3 inteiros. Próximo exemplo, 4 vezes 2 sétimos. Mesma coisa aqui, como que é a regra mesmo? Multiplica os numeradores e mantém denominador. Eu não vou fazer 4 vezes 7, eu vou manter meu denominador. 4 vezes 2 dá 8.
Vi lá no meu segundo vídeo que isso é uma fração imprópria, em cima maior do que embaixo. Posso transformar num número misto. Quantos inteiros eu tenho aqui dentro? 7 sétimos daria 1 inteiro, mas eu tenho 8 sétimos. Então, 1 inteiro e 1 sétimo. Assistam todos os vídeos para vocês conseguirem fazer isso rapidinho. E agora, professor, esse terceiro exemplo está ao contrário. Não tem problema, vocês já viram lá na segunda série com a tia Terezinha que 2 vezes 3 e 3 vezes 2 dá o mesmo resultado. Então, eu posso trocar a ordem dos meus fatores que meu produto vai ser igual. Então, aqui é a mesma coisa que 3 vezes 1 nono. Quem que eu vou multiplicar mesmo? Apenas o numerador com o número inteiro. Eu estou falando 2 numeradores, mas eu estou mexendo com o número inteiro. O meu denominador, que é o de baixo, eu mantenho. Então, mantenho 9 e faço apenas 1 vezes 3, que é 3. Dá para ver aqui que dá para simplificar essa fração. Terceiro vídeo, frações equivalentes, porque o 3 e o 9, os dois são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então, minha resposta mais bonita é 1/3. Professora, por que eu não parei aqui? Porque nós estamos no Brasil. No Brasil, nós temos o vestibular com alternativas que gostam apenas de forma simplificada. Então, provavelmente, se você está participando de uma Olimpíada de Matemática, de uma prova teste, você não vai encontrar 3 nonos. É muito raro ter o 3 nonos. Geralmente, os professores de matemática que fazem essas provas gostam da forma simplificada no final, para ver se você tem mais esse domínio de frações equivalentes, ok? Então, vou tentar sempre simplificar essa parte de multiplicação. Então, ok, a gente viu como que eu multiplico um número inteiro por uma fração. E como que eu faço uma fração com uma fração? É muito simples, ele é mais simples do que a adição, porque eu não tenho que pensar em denominador em nada. Mas primeiro eu vou explicar o porquê. Eu adoro explicar o porquê. Eu tenho certeza que na escola você só aprendeu a regra, você não viu o porquê. O que é 3/4, que é o comecinho aqui da minha multiplicação? É eu pegar alguma coisa, dividir em 4 partes e pegar 3. Então, isso em verde representa 3/4. E meio, como que eu represento meio? Pego outra coisa, divido em 2 partes e seleciono uma. Quando eu faço 3/4 vezes meio, olha que legal que eu vou fazer. Eu vou colocar uma fração em cima da outra. Eu vou colocar uma figura, um diagrama em cima do outro. O que eles tiverem em comum vai ser a minha resposta. Então, olha que legal. Ela foi para o lado, tá vendo? Lembra, ó, o que estava em rosa é o meio, o que estava em verde é o 3/4. Qualquer coisa, volta o vídeo aí para você ver de novo, ok? Essa parte que ficou marrom, meio vermelho, é o que tem em comum nessas duas frações, no 3/4 e no meio. Essa é a minha resposta. Como que eu passo a resposta para a fração? Vamos pensar. Agora, a minha nova fração, meu novo desenho, está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantas partes eu estou pegando na minha resposta? Lembra que é só o que tem em comum, tá bom? Então, é essa cor diferente aqui. 1, 2, 3. Então, essa minha resposta deu 3/8. Eu acho uma forma muito legal da gente visualizar a multiplicação. Provavelmente na escola você simplesmente aprendeu a regra direta. Professora, qual que é a regra direta? Vamos pensar. Se deu 3/8, olha esses números aqui. O que você acha que a gente vai ter que fazer? 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Não preciso pensar em denominador comum, não preciso pensar em frações equivalentes. Simplesmente multiplica os dois de cima, multiplica os dois de baixo. Facinho, né? Vamos ver exemplo agora, então, sem diagrama, sem desenhar? Bom, aqui se eu quero fazer 1/3 vezes 2/7. Como eu falei para vocês, a regra prática, multiplica os dois de cima, multiplica os dois de baixo. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 7, 21. Acabou, só isso. Só isso mesmo? Não, porque todo professor adora dificultar, não é? A gente começa do mais simples e vamos dificultando um pouquinho mais. Aqui, mesma coisa. Multiplica os dois de cima, multiplica os dois de baixo. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 9, 45.
Mas lembra que eu falei que provavelmente a sua resposta final tem que estar simplificada? Olha esses números 30 e 45, são números grandes para eu simplificar. Eu preciso lembrar em qual tabuada que eles estão, que seria a do 5, ou a do 3, ou a do 15. Vai me dar muito trabalho na parte da simplificação. Claro que eu posso fazer, mas me dá muito trabalho. E eu gosto de outro método que eu simplifico antes. E aí minha resposta final já é a resposta bonitinha, simplificada, que é o que o professor gosta. Como que eu vou simplificar antes? Eu sempre vou pensar o número de cima com o número de baixo, tanto nas diagonais ou na própria fração, se eu conseguir, ok? Igual eu simplifico a própria fração, igual eu fiz esse exemplo aqui. Cadê o exemplo anterior? Igual eu fiz nesse exemplo aqui, tá vendo? Que eu simplifiquei, dividi por 3 na própria fração, eu vou fazer igual, só que antes de multiplicar. Então, eu posso simplificar na própria fração ou nas diagonais. Aqui na minha própria fração, realmente 3 e 5 não tem nenhum divisor em comum, 10 e 9 eu não tenho nenhum divisor em comum. Então, olha as diagonais, olha o 3 e o 9. Os dois são divisíveis por 3, então eu consigo simplificar os dois por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3 dá 3. Olha a minha outra diagonal, o 5 e o 10. Eles também têm um divisor em comum, que é o 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5 dá 2. Professor, eu sempre vou conseguir fazer isso? Não. Olha nesse meu primeiro exemplo, eu não consigo. 1 e 7 não tem divisor em comum, 2 e 3 não tem divisor em comum. Pode ser que você não tenha nenhum, pode ser que apenas uma diagonal ou as duas diagonais. Depende do seu exercício. Vamos finalizar esse exercício então? Multiplica os dois numeradores, 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, os dois denominadores, dá 3. Então, minha resposta é 2/3. Bem mais fácil do que aquele 30 sobre 45. Aqui, por que eu acho mais fácil? Eu estou simplificando números pequenos, números fáceis de lembrar. 3 e 9 na tabuada do 3, 5 e 10 na tabuada do 5. Agora, 30 e 45 não é tão fácil assim lembrar quem são os divisores. Eu prefiro nesse formato e eu acho que para vocês vai sair muito mais rápido do que ficar lá no 30 e 45 pensando nas tabuadas qual número que é. Mas cada um segue o jeito que acha mais fácil de fazer, ok? De novo, olha esse exemplo aqui. Vamos simplificar o que der? Aqui eu tenho muita coisa que eu consigo simplificar. Lembra que eu falei, a gente sempre pode simplificar na diagonal, na outra diagonal ou na própria fração. Aqui eu não posso simplificar, porque 7 e 6 não tem divisor em comum. Só que 9 e 21 tem um divisor em comum. Quem que é o divisor de 9 e de 21? O 3. Esses dois números são divisíveis por 3. 9 dividido por 3 é 3. E 21 dividido por 3 dá 7. Então, eu comecei simplificando a minha própria fração, ok? Vamos checar se nas diagonais tem divisores em comum? Vamos ver essa diagonal aqui? Olha que facinho de ver. 7 e 7. Os dois são divisíveis por 7. Eu vou usar a cor azul agora. Esses dois números eu vou dividir por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 7 dividido por 7 dá 1. Eu sei que fica meio enrolado. Vou tentar deixar os números na posição correta. Mas olha agora a minha próxima diagonal. Eu também tenho divisores em comum entre o 3 e o 6. Os dois são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Acho que agora eu acabei. Mas olha que números pequenos para eu multiplicar no final. Quem que sobrou de numerador? 1 vezes 1, 1. E denominador, sobrou 2 vezes 1, que dá 2. Então, essa minha resposta é o meio. Nossa, professora, eu preciso simplificar tudo isso? Não, você pode fazer direto. Olha, os números eram 7 e 9. 7 vezes 9 vai dar 63. Embaixo eram os números 6 e 21. 6 vezes 21 vai dar 126. Só multipliquei, provavelmente se for uma resposta teste, você não vai encontrar essa resposta, vai simplificando. Se você já conseguir enxergar que um é um dobro do outro,
os dois são divisíveis por 63, você chega nessa resposta. Ou vai simplificando por 3, por 7, por 2, os números que você conseguir por aí, ok? É isso. Vou parar por aqui para a gente não deixar esse vídeo muito longo e a gente se vê no último vídeo, no nosso próximo vídeo sobre divisão de frações. Até a próxima!